que tem algum canal aberto aqui que está fazendo barulho aqui, Johnny. Glória a Deus. Capítulo 8 de Esther. Vou continuar lendo na NVI ainda. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do agagita Hamedata, que escreveu que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente, convocaram e escreveram todas as ordens que Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam na Índia até a Etiópia. Queridos, eu trouxe esse contexto da palavra, mas não só para falar sobre essa imagem que nós temos da vida de Esther, mas para trazer uma imagem sobre a nossa vida, no que traz referência àquilo que nós já fizemos, aquilo que já aconteceu. E eu quero, assim, passar um pouco por cima da história de Esther, falando como foi o caso de Esther e até quando ela chegou ao palácio. Seu tio Mardoqueu ensinou Esther, claro, do jeito de uma judia, dentro dos costumes de uma mulher do povo de Deus. Ela viveu dentro daquela geração, dentro daquele costume, e é claro, só que morando na Pérsia, que é totalmente diferente. Então imagina, ela tinha uma cultura no seu coração, mas tinha que viver em uma cultura diferente. Ela recebia informação de uma cultura e tinha que reproduzir uma cultura diferente na sua vida. Imagina, que loucura. Era totalmente, assim, improvável ela ter toda a característica de uma pessoa que seria da Pérsia. Porém, havia ali uma situação muito estranha, que aquele Amã, ele queria realmente destruir os judeus. Por causa de quem? Por causa de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, quando Amã, que era um dos ministros ali, chegasse perto ali das pessoas, todos teriam que se curvar diante dele. Mas Mardoqueu, diante dos seus costumes, não fazia isso. Então, Amã começou a pegar um pouco de intriga sobre a vida Mardoqueu começou a pegar um pouco de uma situação de dureza de coração. E o próprio Amã começou a pegar um pouco de intriga da sua vida, do que ele fazia. E isso, querido, resultou a um problema, a uma situação. Veja que o crescimento da nossa vida e os acontecimentos que nós temos na nossa vida, elas refletem por aquilo que fazemos. Se eu quero crescer em determinada área, eu vou ter que produzir algo nessa terra, mas vou ter consequências.
E às vezes essas consequências, elas são boas, elas são poderosas. Quem crê nisso? Elas são efeitos daquilo que nós fazemos em fé, efeitos daquilo que nós produzimos diante da presença de Deus. E Deus está esperando essas atitudes nossas. Mardoqueu, ele não estava fazendo com que um problema acontecesse com os judeus, mas ele estava falando a respeito daquilo que ele servia e a quem ele servia, a quem ele tinha dentro do seu coração. Mas só, queridos, que nós sabemos que no crescimento da nossa vida, nós vamos ter obstáculos. Nem tudo vai ser fácil. Todo começo, ele começa numa situação bem difícil. E Mardoqueu tinha essa história dentro do seu coração. Ele já havia entregue ali uma menina para viver no palácio, mas uma menina de Deus. E ele sabia que aquela menina foi ali tocada pela presença do Senhor, mas também foi instruída através da sua vida. Queridos, como família, nós sabemos da importância que Deus coloca a nossa casa nas nossas mãos. Ele sabe da importância que temos, do que falamos, da maneira que nós agimos dentro de casa. Ele sabe que é poderoso tudo que nós podemos fazer, porque a sua palavra diz que nós faríamos obras que ele fez e ainda maiores ainda. Então não era que seria as obras que ele fez e ainda menores. Não, ele falou assim, ao contrário, vai ser maior ainda. Mas se você se colocar diante da sua presença, porque aquele contexto traz algo, querido, quando Jesus está ensinando, ele fala assim, mas tem um critério, tem uma situação que vocês vão ter que viver, cumprir os meus mandamentos. Não é só assim, que legal, vou receber essas obras e vou fazer maiores ainda. Não, tem os mandamentos que nós vamos seguir, tem a palavra de Deus que vai estar inculcada dentro do nosso coração. Então é nesse sentido que Jesus está falando sobre as nossas vidas. Queridos, eu não fiz vocês, em todos os momentos que Jesus vai falar sobre o crescimento, ele fala assim, eu não fiz vocês para que vocês sejam derrotados, e sim para que vocês sejam vencedores. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sempre traz algo novo para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sempre tem uma obra nova sobre a nossa vida, que o Senhor está preparando a nossa vida para receber. Só que esse preparo, queridos, que Mardoqueu levou a sua própria, vamos dizer assim, garotinha a viver naquele palácio, é numa cultura diferente. Mas ela estava servindo diante do palácio, então Mardoqueu manda chamar Esther e manda uma carta para ela, e fala, você sabe quem você é. Se você deixar isso ser dito e ir para frente, vão exterminar todos os judeus. Não vai ser só nós, vão ser todos. Então pense que você não está aí tranquila nesse palácio, você é uma das nossas aqui também. E queridos, e o que eu acho extraordinário diante dessa conclusão de Mardoqueu, é que ele fala assim, tem uma solução. E pensa, querido, que Deus sempre tem uma solução para nós. Sempre tem uma área de escape para a nossa vida. Nada está perdido. Nada está derrotado pelo inimigo. Mesmo se nós errarmos, Deus ainda fala para nós, não, eu não vim aqui para lidar com aqueles que estão sadios. Foi assim que ele falou na casa daquele publicano, quando entrou lá, e aqueles fariseus lá interrogaram ele, mas você senta junto com essas pessoas? Ele falou assim, não, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Porque ele sabia que a geração, querido, dali para frente, seriam de pessoas sendo renovadas, sendo transformadas. E Paulo deixa expresso isso em um dos versículos que eu admiro demais, que fala assim, estou plenamente certo que a obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, essa obra vai
vai se completar em que dia? No final, quando o Senhor Jesus levar a sua igreja para a eternidade. Essa obra nunca vai terminar. Sempre nós vamos ter um critério, uma informação, uma situação, uma forma de colocar a nossa vida em xeque. Sempre vai haver. Mas nós precisamos viver essa palavra de reconciliação com o Senhor. Então Mardoqueu ensinou Esther a ter essa vida com Deus. Veio uma dificuldade, mas Esther, nós estamos juntos nessa. Vai ter uma solução. E Esther recebe essa solução de Deus, fazendo os banquetes, conversando com o rei. E ali Amã depois é enforcado, quando Esther verdadeiramente fala o que está acontecendo. Esse homem, ele está perseguindo os meus amigos, as minhas pessoas, a minha nação. E ali o rei manda enforcar Amã, na própria forca que foi construída para que Mordecai seria enforcado. Por quê, queridos? Muitas vezes o crescimento acontece situações na nossa vida para colocar a nossa vida diante de um assunto que nós estamos lendo agora, Esther capítulo 8. Uma prova agora. Como destituir aquilo que já está assinado, que já foi feito. Aqui prova, queridos, que muitas vezes nós já erramos. Nós não vamos desfazer aquilo que já foi feito. Nós vamos construir algo novo. Então o rei fala para Mordecai e para Esther, fala assim, não, tem uma solução. Promove um novo edito. Eu não consigo revogar aquilo que o anel selo, que é o que o rei está falando, eu não posso revogar o que já foi selado com o meu anel, mas eu dou o direito de vocês se defenderem. E queridos, e aqui é onde eu quero entrar lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 1, verso 7, aonde nós podemos ali agora olhar para essa palavra que Paulo deixa aos nossos corações e dizer que todos nós temos uma solução em Deus, que nada está perdido. Deus sempre vai ter uma palavra sobre a nossa vida, Deus sempre vai nos dar um carinho para nós, sempre vai dar uma palavra de alento aos nossos corações, sempre o refrigério virá sobre as nossas vidas, mas nós precisamos viver essa palavra. Identificar quem nós somos em Cristo Jesus, a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, a quem nós estamos vivendo esta palavra diante de Deus, a quem nós estamos adorando diante da presença do Senhor, a quem nós estamos servindo de todo o nosso coração. E ali Paulo fala, versículo 1, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, o Espírito Santo, ele começa a mover algo, querido, sobre as nossas vidas, de como crescer diante dos acontecimentos. Você já parou para pensar
que todas as vezes que nós temos uma dificuldade, Deus traz a resposta sobre a nossa vida de como sair, de como enfrentar. E se nós muitas vezes encararmos os nossos medos, pela maior parte das vezes nós somos vitoriosos, mas quando nós encaramos o medo na nossa vida e achamos que os acontecimentos vão nos destruir, como nós somos derrotados. E Deus está olhando para nós, e Paulo fala com eles ali, a igreja de Colossos, não perto, não presente, mas distante agora. Ele fala como é importante a vida de vocês e como vocês estão vivendo, de que forma, de que maneira, como tem sido, e em primeiro lugar, o trabalho que vocês têm executado diante da presença do Senhor. Preste atenção, querido, versículo 1, ele fala assim: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente, o quanto eu estou trabalhando por isso. Queridos, pelos acontecimentos que Paulo fez, eu posso acreditar que Paulo estava trabalhando realmente. Paulo não era aquele que só falava, era aquele que cumpria. Ele fazia, ele se dedicava, ele esperava algo. Então Paulo não está falando assim, ó, essa igreja de Laodiceia, tal. Não, eu quero que vocês entendam o quanto eu estou preocupado com vocês. E o quanto ainda estou aqui articulando situações, maneiras, formas. Queridos, é o trabalho que nós temos diante de Deus. Mas não é um trabalho, aquele trabalho que você sai da sua casa para ganhar dinheiro. É aquele trabalho que você tem entre você e a presença do Espírito Santo. É aquele trabalho que você está ali colocando a sua vida em favor da presença do Espírito Santo, em acreditar no que Ele diz, em produzir as coisas, em ter atitudes diferentes do que aquilo que Ele está falando ao nosso coração. É aquele momento em que nós sentimos a Sua presença, que Ele injeta fé nos nossos corações e nós saímos à batalha, não olhando nem para o lado, mas crendo, o Senhor já fez a obra, o Senhor já concluiu isso nas nossas vidas, o Senhor já operou, o Senhor já se manifestou, eu só estou aqui para concluir aquilo que Ele já tem feito. É esse trabalho que Paulo está falando. Eu estou plenamente certo, convicto. Ele já começou uma boa obra na minha vida. Diga boa obra. Boa obra é bons trabalhos, querido. É trabalhar bem, é se esforçar bem, é colocar a tua vida em crescimento na tua oração, em concluir algo, em estabelecer algo na tua vida. Você não está sozinho, mas Deus está esperando. Não adianta só o trabalho do fazer, o colocar a mão, o executar. Não é tirar uma coisa de um lado e colocar no outro, não é isso. É o nosso coração entregue ao Senhor, é a nossa vida. Sabe a expressão de amor que Jesus tem por nós? É quando Ele vê que nós cumprimos os seus mandamentos. Amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, mas também amar o nosso próximo como a si mesmo. Ele não olha só em me engrandeçam. Ele fala assim, não, você está também amando quando você está trabalhando com teu filho, amando ele, mas em espírito, sabendo que os acontecimentos de crescimento virão sobre a sua vida, formação, trazer o entendimento da palavra a nós, sabe, trazer para perto a presença do Senhor sobre a nossa vida, deixar Deus amar, porque às vezes nós nos sentimos, querido, rejeitados, mas nós não somos rejeitados, nós somos amados. Eu tenho que crer e acreditar na palavra de Deus em todo momento, mesmo que uma situação e os acontecimentos possam ser ruins. Volte para Esther. Se Esther tinha convicção, seria só uma palavra? Não, ela sabia que o amor de Deus era maior sobre a sua vida. Não era só uma palavra, não era só um acontecimento, era algo que ela estava vivendo. Agora, queridos,
Esther não foi ministrada dentro de um palácio. Ela foi ministrada na sua geração e no seu crescimento. Dentro de casa. Esse é o maior trabalho que nós temos, querido, a educação hoje. É o principal trabalho que nós temos hoje. É a forma mais grata que Deus olha para a nossa vida e fala assim: como eu vou preparar isso? É do dia para o outro? Não. São anos. São meses às vezes. São dias. E que eu falo, querido, que pode ter passado muito tempo na nossa vida, mas qual dia foi eficaz? Esse é que houve uma construção. Porque não é de muito falar, é de ministrar. Paulo ensina, querido, que esse trabalho, e ele fala para nós de uma forma tão dura, ele fala assim, ó, a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Conhecimento, querido, é bom, é excelente, mas nós temos que ter o Espírito dentro desse conhecimento. Não é só conhecer, é viver, é ter a convicção. É o que a rainha Esther estava fazendo, ter uma convicção. Por que eu vou diante do rei? Porque eu tenho convicção. E nós vamos mudar essa história, e ali vem aquele edito. Nós não lemos, querido, mas muitos judeus morrem, eles lutam entre as províncias. Imagina, naquela época, nós estamos falando de uma província que cada cidade, cada província tinha uma língua. Nem todos falavam a mesma língua naquela época. Eram até variações de língua ali, mas não eram línguas no espírito, era a língua dele, das nações dele lá. Uma província não se comunicava com a outra, porque às vezes nem entendia o que eles estavam falando. O dialeto era diferente, a conduta era diferente, a educação era diferente, mas muitos judeus morreram. Mas eles foram salvos, aqueles que tinham a plena convicção em Cristo Jesus, através do poder que eles tinham dentro dele. Eles não esperavam isso, mas Deus estava operando sobre as suas vidas. Deus estava cuidando das suas vidas. O trabalho de Deus, querido, não é em vão dentro de nós. O trabalho continua. Em segundo ponto, o trabalho não é só trabalhar, o trabalho requer esforço. Porque se você começar a trabalhar nessa área, talvez você vai se cansar. Quem não se cansa, né? Às vezes a gente vai fazer um serviço, aquela primeira hora de serviço, uma maravilha, sim ou não? Mas depois de 6 horas, depois de 7 horas, a gente sabe que o esforço é que vai delimitar sobre a nossa vida. Mas acredite, querido, tem uma história de 2 homens que cortavam lenha. Um era mais velho, mais de idade, e o outro mais jovem. E os 2 eram muito bons naquilo que eles faziam, cortar lenha. Então fizeram ali naquele lugar, é só uma história, isso não aconteceu não, é uma história. Fizeram naquele lugar uma disputa entre os 2, quem seria o melhor? E aquele jovem, cheio de vigor, cheio de força, e aquele velhinho. Sabe aquele mais velhinho? Cabelinho branco, nenhuma comparação comigo, tá? Cabelinho branco e tal. E estava ali mas ali, os 2 pegaram aquela quantidade de linha para cortar. E de vez em quando começaram aquela disputa. E o mais novo saiu com o machado e tal árvore que cai, tal árvore que cai, tal. E de vez em quando o mais novo olhava para o mais velho e via ele sentado lá, amolando o seu machado. Ele tinha cortado uma árvore, 2 árvores, mas ele estava ali afiando o seu machado, trazendo algo para a sua vida. E o mais novo cortando árvore, tal. Só que chegou uma hora que tudo aquilo que você começa a fazer, começa a ficar cego. Sabe as consequências da vida que nós temos? Você vai perdendo o rumo, vai perdendo a noção,
você vai perdendo a direção, vai perdendo o que fala, e aí você já está, às vezes, perdido. É o machado daquele mais novo, ele tinha muita força, porém, pouca experiência. Mas o velhinho veio, e quando ele deu por conta, ele já estava junto com ele, cortando aquelas madeiras. Só que o velhinho, todas as vezes que ele sentava, ele descansava, ele pensava, ele amolava o seu machado. Sabe aqueles momentos que nós temos com Deus, de oração, que você fala assim, não está adiantando nada. Deus não está nem me ouvindo, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas Deus está te ouvindo. Deus está escutando a tua voz. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo a tua atitude. São aqueles que sentam e amolam o machado, que não vai só no esforço, mas vai na experiência, e essa experiência vem do Senhor sobre as nossas vidas. Aquele velhinho, querido, passou aquele mais novo e ganhou a competição. Ele foi o vitorioso. E aí o mais novo foi perguntar para ele: como você conseguiu? Nesse período tão grande, que é tão cansativo ficar cortando, imagina, cada golpeada que você dá em uma madeira, não sei se você já, hoje não pode mais, né? Mas se você já cortou uma árvore. Ele falou assim: sabe, a experiência é amolar bem o machado. Porque cada vez que você bate na madeira, as lascas saem maiores. E quando o machado está cego, as lascas das madeiras, quando você bate, se você já cortou uma árvore, você vai entender o que eu estou falando, ela sai menor. Então o cansaço se torna menor quando o teu machado está bem amolado. Experiência, vida. Agora traz isso, querido, para a tua vida com Deus. Não adianta só se esforçar. Não adianta você só querer fazer as coisas. Você tem que ter, que é o terceiro ponto, um aprendizado na tua vida. Você tem que parar para escutar o que é certo, para ouvir o que é certo. Você já foi criança, alguém já pegou para te ensinar algo, e aí você falava assim: não, está errado, tá errado. Não é, está certo, é que você está pensando, não, mas... e a criança fica lá teimando com você, que ela está certa e você que está errado. O aprendizado, querido, quem avança mais são aqueles que querem aprender, são aqueles que param para entender o que está acontecendo. Então aquele momento em que Mardoqueu pega aquele edito, e é ele que faz esse edito, ele faz isso considerando como sair dessa situação, considerando agora o que está feito já no passado. O passado você consegue mudar? Sim ou não? Não, o passado você não muda, mas o futuro você muda? Sim ou não? O futuro você pode mudar. O aprendizado, querido, marca as nossas vidas, porque o aprendizado, ele traz outro foco para nós. Versículo 4 de Colossenses diz assim, ó: eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Olha o que Paulo fala. O aprendizado, querido, ele ajusta a nossa vida a ter um foco. Mardoqueu estava ali com um foco. Você tem que ter um foco diante de Deus quando há uma situação. O teu crescimento, ele paralisa quando você perde o foco. Quando a tua vida sai do foco de Deus, e você só consegue olhar para uma situação, e Deus está falando para você: filho, olha para um todo, olha para tudo que você tem hoje. Você tem hoje, falando sobre a vida de Mordecai, você tem um anel que pode sustentar a permanência de muitos judeus. Nem todos, mas muitos vão ser preservados. Como você vai sair dessa? O foco, querido, quando está bem ajustado, quando nós trazemos isso para dentro de nós, esses argumentos que só parecem convincentes para nós, na nossa vida,
que são muitas vezes aqueles que não conseguem vencer, e fala para você: você vai perder, você não vai vencer essa história, você nunca vai sair dessa situação, você nunca vai sair desse problema. Alguém já ouviu isso? Porque eu já ouvi várias vezes, querido. Eu sei que a igreja que é santa não escuta essas coisas, né? Aleluia, né? Porque ninguém falou nada, né? Mundo quieto, que é santa. Mas eu já ouvi muitas vezes isso. Não, você não vai conseguir. Você vai parar no meio do caminho. Você isso, você aquilo outro. Mas quando nós temos um foco bem ajustado diante de Deus, eu fico imaginando as pessoas, os próprios judeus, falando contra a rainha Esther. Ela não vai conseguir. Mas ela tinha um foco diante de Deus. Ela tinha algo no seu coração. Por quê? Porque ela sabia quem era Deus na sua vida. Ela sabia a responsabilidade, que é o 5º ponto, que fala sobre a nossa vida e de que maneira essa responsabilidade. Queridos, responsabilidade, ela inspira o nosso coração. Eu acho demais, assim, sensacional, quando um advogado, e você pega uma causa de uma situação, ele fala assim: ele não vai conseguir reverter isso, ele não vai conseguir livrar esse cara da prisão, ele não vai conseguir tirar esse processo de tal pessoa, ele não vai conseguir. Mas ele pega, ele é inspirado, ele é instigado a interpretar a lei de uma maneira diferente. A lei, ela trata para condenar, mas ela trata também para absolver a pessoa. Olha como a lei é. Depende do foco, depende daquilo que ela está inspirada diante de Deus. Agora, queridos, nós temos a lei de Deus nas nossas mãos. E o que é essa lei? A palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos, querido, diante dessa responsabilidade, usar a palavra de Deus ao nosso favor. Sobre a nossa vida, não contra a nossa vida. Se eu errei, se eu fiz errado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir diante das pessoas e falar: ó, me perdoa, eu errei, eu estou errado. A pessoa, em contraponto, ela pode olhar para você, e geralmente acontece isso com marido e mulher: mas você é cara de pau, hein? Toda vez você vem agora com carinha, né, do gato de bota, sabe, com aquele olhão, e fica pedindo perdão para mim. Ué, é melhor pedir perdão ou viver brigado? Porque separar não pode mais. Amém? Porque a palavra do Senhor diz isso. Não vai adiantar, eu tenho que me consertar. Ué, querendo ou não, você pode até achar que eu estou, né, brincando, mas a gente precisa se consertar. A gente precisa entrar no acordo. Não é viver na briga. Viver na briga é o que Mordecai estava fazendo. Não adianta ficar brigando com o rei agora. A gente tem que encontrar algo para proteger os judeus. Então essa responsabilidade, querida, ela inspira a nossa vida. Ela traz algo para dentro de nós. E essa responsabilidade, versículo 7, e eu gosto demais desse versículo, porque diz assim, ó: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Rainha Esther tinha algo no seu coração, porque ela foi instruída desde pequeno, enraizada na sua vida, ela tinha algo dentro do seu coração, houve uma aplicação sobre a vida dela. Imagina Mordecai mandar uma carta escrita dizendo assim: rainha, você só está aí, mas lembra, quem é o teu povo? Ele não trouxe outro argumento, ele só disse isso: é o teu povo. Não pensa que você vai ficar livre, porque você faz parte desse povo. Que argumento que ele teve a favor da rainha Esther? Bem pequeno, não é isso? Porque ela foi aplicada o tempo todo, desde pequena, diante da palavra, na convicção da palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, a ter uma vida com Ele, ensinada.
E isso, querido, tem que estar dentro de nós. Nós temos que ser aplicados por aquilo que está escrito. Nós temos que concordar com a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que nos colocar diante do Senhor. E às vezes nós queremos justiça, justiça, justiça. Mas Deus está falando, querido, o que você precisa é arrependimento. Arrependimento. Se arrepende. E por isso, queridos, que a última fala que nós temos que ter com o Senhor é a gratidão. Porque Ele fala assim, que tudo isso que acontece na vida de vocês, sejam sobre a vida de vocês, o transbordar da gratidão por aquilo que Ele fez pela sua vida. E o que Ele fez para concluir, querido, foi ter entregue a sua vida na cruz do Calvário. O maior acontecimento de todos para o crescimento da nossa vida. Se hoje nós somos salvos pela graça de Deus, não por merecimento, porque nenhum de nós merecemos, mas porque Ele nos amou, porque Ele entregou o seu Filho por amor às nossas vidas. Essa é a maior gratidão, querido. Então, se eu vivo o crescimento da minha vida, eu vivo diante dos acontecimentos, eu não posso fugir deles. Eu vivo porque os acontecimentos estão sobre a minha vida, não está à parte. Eu vivo uma vida, eu tenho uma vida nessa terra. Aquilo que eu falo, aquilo que eu ando, aquilo que eu como, aquilo que eu tenho como atitude, tudo é um acontecimento da minha vida. O domingo aconteceu tantas coisas na minha vida, mas também aconteceu na vida de vocês. Só se você tomou um Rivotril da vida e dormiu o dia inteiro. Aleluia. Mas aconteceu algo. Sim ou não? Houve um acontecimento. A história foi marcada por acontecimentos da nossa vida. Agora, como ter uma vida com Deus e ser feliz? É receber com gratidão a palavra de Deus e viver ela de todo o coração. Amém? Fique de pé.